Ninguém? O Bernardo é custoso mesmo, né? Tô fazendo umas frases difíceis para nós, né? Bom, eu acho que o ponto fundamental nessa frase aqui realmente é isso que ele coloca aqui para nós como uma exortação, né? Para que a gente possa, né, realmente colocar, né, os nossos afetos e os nossos pensamentos onde estiverem, né, onde estiver o nosso coração, né? Então, que o amor seja, né, o principal objeto do nosso do nosso espírito, né? E ele que seja ali aquilo que vai estar traçando, né, e delineando principalmente as nossas escolhas, ok? Vamos dar uma recordadinha, né, sobre aquilo que a gente viu na semana passada, né, onde a gente falou um pouco, né, sobre aquilo que identifica a Páscoa, né, de Israel, né? E a gente trouxe ali alguns aspectos que são aspectos importantes, né, para a constituição daquele momento, né, que é um momento tão marcante na história do povo judeu. Então, o primeiro aspecto, né, a fidelidade de Deus à sua aliança, né? E essa fidelidade de Deus, ela vai se dar através, né, da ação dele na história do povo. E aí tem aquela leitura lá do Êxodo, né, que a gente viu, né? Deus vê, ouve, conhece e desce, né? Então, assim, é 4 verbos ali, né? Um Deus que se coloca realmente em ação, né, diante do seu povo. Depois a gente viu a questão, né, da celebração, né, da instituição do memorial judaico, né, através lá do livro do Êxodo, né, e o Zikaron, né, que a gente pode conhecer, então, que é o significado dessa palavra, né, dentro do contexto da liturgia, remete justamente a um evento salvífico, né, que aconteceu no passado, mas que se torna presente hoje, né? Ou seja, aquele mesmo Deus que agiu na vida daquele povo lá atrás, continua agindo, né, pelo mesmo processo de salvação na nossa vida. Então, a gente precisa ser permeado aí por essa perspectiva em qualquer celebração litúrgica. E, por fim, a gente viu a questão do evento salvífico, né? Então, assim, teve uma celebração de preparação para o evento da salvação, né? E, então, a celebração foi aquela da Páscoa do Senhor, né? Onde teve o evento da Páscoa do Senhor e o evento da salvação, né? A gente viu que foi o quê? Né? O povo atravessando a pé enxuto o Mar Vermelho, ok? E aí a gente fez até aquele quadro comparativo, né, estabelecendo, né, os principais símbolos da antiga aliança, né, com a nova aliança que foi feita com Jesus Cristo. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais, tá, sobre essa questão ainda da teologia do memorial, né? E a gente vai ver o que a nossa igreja nos ensina com relação a essa questão do memorial, ok? E aqui eu trouxe alguns parágrafos, né, para que a gente pudesse refletir em cima deles. Parágrafos que estão no Catecismo da Igreja Católica, né? E aí a gente vai perceber o quê? Lá dentro do Catecismo, a partir do parágrafo 1362, a gente vai ter, né, a Igreja ela vai apresentar para nós uma catequese sobre a importância do memorial sacrificial de Cristo, né, e como que isso se dá no seu corpo, que é a igreja. Beleza? A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o corpo dele. Na semana passada, eu lembro que o Francis Ley, não lembro se ele estava agora na turma de sexta, na turma de sábado, ele me perguntou se a palavra mesmo que a gente utilizava era atualização, né? Então, tá aqui, né? Realmente a palavra é atualização, né? E a própria igreja nos ensina isso. Por quê? O evento salvífico, né, ele foi único para nós. Qual foi o único evento salvífico? A morte de Jesus Cristo, né? Morte e ressurreição de Cristo. Então, a partir disso, o que a gente faz enquanto igreja? A gente
faz o memorial desse sacrifício. E ao fazer o memorial, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atualizando o sacrifício de Cristo na nossa vida, certo? No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente lembrança dos acontecimentos passados, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica destes acontecimentos torna-os presentes e atuais. Aí aqui a gente percebe um pouquinho daquele conceito do Zicaron, né, dentro lá do conceito, né, dentro da língua hebraica, tá? Achei que eu não ia dar conta de falar, né? Eu fiz tanto do Dadá aqui agora que... É desta maneira que Israel entende a libertação do Egito. Toda vez que celebramos a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem a sua vida a eles. Então, aqui a gente tem até uma ligação, né, do evento histórico, que acontece também, né, dentro do contexto judeu, né, dentro do contexto ali do povo judeu. Então, é muito importante a gente perceber, né, que dentro do conceito aqui das Sagradas Escrituras, né, vou até deixar isso aqui grafado de uma cor, porque aqui a gente tem realmente aquela questão do Zicaron presente aqui no parágrafo, né, 1363, de trazer, né, sempre presente, né, aquilo que aconteceu há tanto tempo. Eu lembro que a gente tinha até comentado na semana passada, né, a gente realmente ter a percepção de que o mesmo Deus que agiu na história do povo, né, seja o povo lá no Egito, seja o povo que caminhou ali próximo a Jesus, né, 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que caminha conosco, que continua agindo na nossa vida hoje, né? E a celebração litúrgica, ela tem essa eficácia, né, de atualizar isso em nós, né, e a gente poder perceber a graça da ação de Deus na nossa vida. Então, isso talvez seja o mais importante, né, para que a gente possa, dentro do contexto de uma ação litúrgica, estar atentos, né, perceber como Deus vem agindo na nossa vida, né, e atualizando esse processo de libertação em nós. O memorial recebe um sentido no Novo Testamento, um sentido novo no Novo Testamento. Quando a igreja celebra a Eucaristia, faz memória da Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, opera-se a obra da nossa redenção. E aqui a gente tem, né, aquela questão de olhar para o altar, né, da igreja como sendo o principal local, né, dentro, né, o principal espaço litúrgico, porque é ali onde a gente vai fazer justamente o que? Essa memória, né, desse sacrifício que Cristo faz por cada um de nós. E é muito importante a gente perceber que Cristo, ele se faz presente de diversas formas dentro da celebração, né? Ele se faz presença pela palavra, ele se faz presença pelo altar, ele se faz presença pelo sacramento da Eucaristia, e ele se faz presença pelo sacerdote, né, como vigário, ele se faz presente pela assembleia, que é o seu corpo, né? Então, é importante a gente identificar que Cristo se faz presença no nosso meio, né, de diversas formas. Então, quando a gente, né, eu até grifei aqui, né, quando a gente faz essa memória da Páscoa de Cristo, ele realmente está presente ali em nosso meio, né? E a gente precisa estar atento para realmente observar, né, como que ele se faz presente ao nosso meio. E aí, às vezes a gente precisa até brincar um pouco, né? Porque se Cristo está presente na Assembleia, né, ele está presente na criança que chora. Ele está presente, né, na mãe, no pai, que às vezes estão ali desconfortáveis com a situação. Então,
ele está presente realmente em todo o corpo litúrgico, né? Da mesma forma que ele está presente também ali na figura do sacerdote, na figura do altar, e a figura mais plena, né, é na hóstia consagrada, né, quando a gente recebe na Eucaristia. Então ali a gente tem o sumo bem, né, vamos dizer assim, né? O memorial está, portanto, longe de ser um mero fenômeno psicológico, né? Uma recordação saudosista. Isso daqui é muito importante, tá? A gente olhar para esse evento histórico, né, que aconteceu, que foi a paixão, morte e ressurreição de Cristo, como uma coisa lá atrás, lá no passado, que eu não vivenciei, né? Mas que eu acredito porque isso foi sendo contado de geração em geração, né? E tem da Bíblia, né? Os meus pais são de uma família católica e me trouxeram, né? E assim por diante. Não é um evento saudosista, né? Muitas vezes a gente olha para as questões da igreja, né? Como se os milagres não acontecessem mais, né? Como se fosse uma coisa, né, que, nossa, esses eventos aqui eram eventos que só aconteciam em tempos bíblicos, né? Mas muitas coisas continuam acontecendo hoje e às vezes a gente não está atento a isso, né? Então não é uma mera recordação saudosista, né? A gente precisa... E aí eu gosto muito do termo que o Concílio Vaticano trouxe para nós, né? A gente precisa realmente estar atento aos sinais dos tempos, né? O tempo que a gente vive hoje, ele é um tempo diferente. Por isso, a palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz, porque ela é atualizada de acordo com a necessidade e a realidade de cada tempo. Cada tempo combateu as suas heresias, né? Cada tempo os cristãos tiveram as suas dificuldades, as suas perseguições. Então, assim, é bonito e é importante a gente se espelhar naquilo que a gente conhece da história dos primeiros cristãos, que deixaram seus exemplos para nós. Contudo, é importante também a gente perceber qual é a realidade do nosso tempo e perceber como atualizar essa memória de Cristo nos dias de hoje. Quais são as grandes perseguições que a igreja enfrenta hoje? E como eu me posiciono diante dessas grandes perseguições? Ou eu sou apenas um mero espectador diante de tudo isso, né? Diante de tudo que a gente vem caminhando já ao longo aí desse tempo de formação, vocês devem ter percebido que a gente vem tecendo um caminho, né? E esse caminho, ele não é direcionado principalmente para mostrar para vocês o que vocês devem fazer lá no altar, né? Para falar a verdade, a gente ainda não viu nada sobre isso, né? Porque isso não é o mais importante. O mais importante é como vocês, enquanto testemunhas da Igreja de Cristo, vão se portar diante da Assembleia, né? Na vida de vocês, dentro da casa de vocês, no trabalho de vocês, né? na comunidade, né? No trato com as pessoas, né? Então, esse momento de formação que a gente está passando aqui, ele é muito mais focado nesses aspectos, né? Na questão da espiritualidade, né? Que a gente vem sempre reforçando isso cada dia, né? Então, é importante vocês estarem atentos com relação a isso, porque senão a gente vai ficar, né, vivendo esse fenômeno, né, psicológico dentro da igreja. A gente vai lá, né, e aí, de repente, a gente às vezes está passando por uma situação muito difícil, e às vezes tem um louvor ou tem uma fala lá que às vezes toca no meu coração, aí eu vou para casa, choro, né, e tal, me sinto mais aliviado, mas às vezes não teve uma conversão profunda, né? E o que precisa gerar em nós é sempre essa transformação, essa mudança de vida, né, essa conversão. Então, é o que os gregos diziam, né, é a metanoia, né? A palavra metanoia, que é a palavra utilizada no Novo Testamento quando se fala de conversão, o que é essa palavra, né? O que é a metanoia, né? A metanoia é a pessoa ela tomar consciência
de uma situação da vida dela e ela perceber que ela precisa realmente mudar aquilo ali. E a partir da consciência estabelecida, né, ela então tem uma mudança de vida de forma consciente. Então não é uma mera transformação assim, um estalo de dedo. Porque quando a gente fala assim, eu não vou mentir mais, no outro dia eu estou mentindo de novo a mesma mentira, não teve metanoia, não teve conversão. Por quê? Não teve realmente uma consciência gerada em mim. Mas quando eu deixo de fazer algo errado na minha vida, porque eu tomo consciência de que aquilo ali pode me prejudicar ou pode prejudicar o próximo, então há uma metanoia, porque há primeiro uma tomada de consciência, e a partir dessa tomada de consciência há então uma ação que é gerada por mim. E é isso que a gente procura, e é isso que a palavra de Deus quer gerar em nós. Ela quer nos transformar, mas ela quer que nós sejamos conscientes da nossa mudança. Cristo, a Trindade, eles querem que nós sejamos pessoas melhores, mas pela nossa própria consciência, entendermos qual é o caminho correto a ser seguido e então seguir. É aquela velha história do livre-arbítrio. Deus não nos obriga a amá-lo. Ele nos cria para amá-lo, mas ele não nos obriga a amá-lo. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, seguindo aqui, é uma instituição que, com os pés da fé, transporta o judeu ao grande evento salvífico, a passagem do mar. Como a última ceia no Egito fora capaz de antecipar a salvação e vivenciar no dia seguinte as margens do Mar Vermelho. O que quer dizer essa frase, Quando a gente fala do memorial, a gente está falando de uma instituição que ela é feita com os pés da fé. Ou seja, só pela fé é capaz, o povo judeu hoje é capaz de fazer a experiência da última ceia, do Pessá, e ser transportado para as margens do Mar Vermelho, e recordar toda a história do seu povo. Da mesma forma nós, Quando Jesus ele institui a Eucaristia, ele vai instituir dentro dessa mesma dinâmica aqui do Pessá ou da Páscoa judaica, E a gente deve interpretar a Páscoa cristã da mesma forma, ou seja, quando nós estamos ali na celebração litúrgica, nós também somos transportados por esses pés da fé ao Calvário, junto com Cristo. Então, a gente percebe ele sendo imolado e depois a gente recebe ele ressuscitado na hóstia santa. Então, nós somos transportados pela fé. Por isso que, na liturgia do domingo passado, a gente estava celebrando São Pedro e São Paulo. E eu trouxe na minha reflexão um elemento da vida de Paulo. Paulo ele tinha plena consciência de que o que transformava, o que convertia outros cristãos era o testemunho. Não a teologia, não o conhecimento prático da fé. A gente pode, posso ler todos esses livros aqui atrás, todos eles dentro da minha cabeça, mas se eu não conseguir transformar isso em testemunho para o outro, não tem valia nenhuma, Não tem nenhuma serventia. Então, assim é a dinâmica da vida, Dentro daquilo que a gente vivencia enquanto comunidade, é fé. É acreditar que nós somos impulsionados por esse Deus, que nos dá a graça da fé. E por essa mesma graça nós somos impulsionados, então, a fazer uma vida em comunidade e gerar vida em outras pessoas, Então, é sempre um convite de geração de vida, que a gente passa. Então, isso aqui é muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Obrigada. Oi? Vou fazer uma pergunta que acho que não tem assim, muito a ver com isso aí, não, mas é de ministro, então eu pergunto.
ministro da Eucaristia pode fazer a distribuição da Eucaristia de luva? De luva? De luva. Olha, assim, eu não sei se pode, tá? Eu vou te ser bem sincero. Assim, você viu em algum lugar? Porque até hoje, desde que começou a pandemia, eu ainda não vi também, tá? Uhum. O que eu já vi, tá? Inclusive aqui em Uberlândia tem algumas paróquias, tem um pegador. Tem um pegador. E aí cada ministro tem o seu pegador, e aí ele vai, pega a hóstia com esse pegador e leva na mão da pessoa. Se você entrar aí na internet, aí, nas lojas que vendem, né, paramentos para liturgia, né, você vai ver que tem um pegador de hóstia, né, que pode ser utilizado. Agora, luva, eu te confesso que eu nunca vi, tá? E não me recordo de ter saído nenhuma orientação nesse sentido, tá? Precisaria de dar uma olhada nisso para te responder com mais segurança. Entendi. Eu acho que deve ser alguma particularidade do próprio pároco lá, entendeu? E orientou a coisa assim. Pode ser às vezes alguma paróquia aí que no momento ali da Eucaristia também pede, né, para que se coloque, né, a luva, né? Mas assim, eu particularmente eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, viu? Tá, beleza. Obrigada. Nada. Alguém mais? Então, bora lá. Agora a gente vai perceber, agora a gente vai conhecer, tá, uma outra dimensão da nossa liturgia, que é o Beracá. O que é o Beracá? O Beracá são as bênçãos judaicas, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais o que é o Beracá e como que ele está, né, instituído ali dentro da nossa liturgia. Como sinal de ser uma igreja doméstica, a comunidade deve encorajar a família a se reunir periodicamente para celebrar a presença de Deus em seu meio. Aqui, então, a gente já tem uma primeira pista, né, do que é o Beracá, né? É algo que acontece em família. Em família, tá? E esta celebração seja caracterizada pelo louvor ao Senhor e pela meditação da sua palavra. Então, aqui a gente tem uma segunda pista do Beracá. Então, primeiro, ele é família. Segundo, ela tem que ser caracterizada pelo louvor e pela palavra. E a palavra de Deus presente. Tem que ter o louvor a Deus presente. Que a família encontre nestes momentos de oração a força para encarnar o desígnio divino para o seu próprio propósito na vida familiar. Então, o terceiro, é um lugar onde a gente vai para se fortalecer. Beleza? Então, nós chamamos essa celebração de Beracá. Então, quando a gente fala das bênçãos judaicas, né, eram como as famílias dos judeus faziam lá já no Antigo Testamento e continuam a fazer até hoje, para recordar a Páscoa, né, ou o Pessah. Então, elas se reúnem enquanto família para louvar a Deus, para ouvir essa palavra, né, para meditar sobre essa palavra e, sobretudo, para se fortalecer, né, para que eles consigam, né, entender os desígnios divinos, né, e como que eles devem se posicionar diante do mundo, a partir daquilo que Deus os convida. A palavra hebraica Beracá, ela deriva da raiz, que é essa daqui, ó, Bet Terefkaf. Eu não aprendi a falar hebraico não, mas é essa palavra aqui. Sinônimo de, né, então, o que significa, né, a raiz, né, de Beracá? Sinônimo de joelho, de genuflexão e inclinação, ou seja, palavras que indicam respeito. Significa tanto o ato de abençoar, quanto significa ser abençoado, ser cheio de bênçãos.
é uma expressão que designa uma ação recíproca de dar e receber. E aí vocês vão percebendo isso aqui dentro da nossa liturgia. À medida que eu vou lendo aqui, vocês conseguem perceber elementos disso aqui dentro da nossa liturgia? No sentido hebraico, não é apenas Deus que abençoou o homem também abençoa a Deus. E isso do ponto de vista de louvor. A bênção é a participação na ação salvífica de Deus. É uma forma de se relacionar com Ele. Então, quando nós estamos aqui falando da Beracá, né, a partir do conceito do que é a raiz da palavra, então a gente tem aqui uma série de elementos que a gente já percebe inseridos dentro da nossa liturgia. Né? A questão da inclinação, do respeito, né? A forma como Deus nos abençoa, a forma como nós louvamos esse Deus, né? Então, ou seja, há ali uma troca, né, entre nós e Deus, né? E tudo isso faz com que nós sejamos partícipes, né, da ação de Deus na história da salvação. No Antigo Testamento, o termo abençoar, no Antigo e no Novo Testamento, o termo abençoar inclui, portanto, dois movimentos, um descendente e outro ascendente. O primeiro tem Deus como sujeito e indica a sua ação salvífica, contínua, e o dom do seu amor misericordioso que desce até o homem. Então, o primeiro movimento, ele é descendente, é de Deus para nós. Ok? O segundo movimento tem como tema o homem que se eleva a Deus por meio do louvor, da adoração, da exaltação, da invocação e da gratidão. Então, aqui a gente vai perceber também uma série de elementos que nós, enquanto partícipes das ações litúrgicas, a gente faz, a gente se coloca ali, né, realizando essas ações para Deus, né? Então, o ato do louvor, o ato de adorar, né, exaltar, a invocação, né? Nós invocamos a Santíssima Trindade no início da celebração. De certa forma, nós adoramos a Eucaristia, né? Apesar de dentro da missa não ter um momento específico de adoração, né? Mas a gente, de certa forma, a gente adora a Eucaristia quando Cristo nos é apresentado enquanto Cordeiro de Deus, né? Ou até mesmo no momento ali da transubstanciação, em que nós estamos de joelhos, né? Então, são momentos, né, em que nós colocamos ali para Deus toda a nossa atenção, né? E nos direcionamos para Ele. Tranquilo até aqui, pessoal? Legal. A Beracá, ou bênçãos judaicas, né? Elas são típicas do povo judaico. E elas exprimem uma percepção original da realidade divina. Né? Então, quando a gente observa todas essas ações por trás, né, da Beracá, né, tudo vai exprimir o quê? Uma realidade divina, ou seja, é aquela frase que vocês já devem ter ouvido, né? Quando a gente entra na missa, né, a gente está entrando no céu. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Aquele ambiente, né, por si só, ele já transcende algo em nós, ou deveria transcender, né? Se não transcende, tem algo errado, né? A gente não está entrando de forma devidamente preparada para o momento da liturgia, né? Então, a gente precisa compreender, né, essa realidade divina. Eu lembro quando eu estava fazendo uma formação para ser diácono, né, Dom Paulo, ele foi falar um dia para nós sobre liturgia, né? E aí ele virou e falou assim, olha, no final ali da Eucaristia, né, vocês têm que fazer, né, tem um momento ali onde é feita a purificação, né, do cálice, das âmbulas e tudo mais, né? Então, assim, vocês têm que ter cuidado com aquilo ali, né? Porque as partículas que estão ali dentro são o corpo e sangue de Cristo, né? Então, não dá para você fazer uma purificação como se você estivesse lavando uma panela, né? Então, você precisa, né, realmente perceber, e realmente é isso, né? É uma realidade divina aquilo ali, você está próximo do Cristo, né?
diante do Cristo, na verdade, né? Então, realmente, a gente precisa ter zelo, né? A gente precisa ter cuidado, né? Então, assim, não fazer as coisas de forma estabanada, né? Então, assim, quando vocês estiverem lá enquanto ministros, né? Principalmente ali no trato com as coisas do altar, fazer com calma, com tranquilidade, né? Sem correria, sem afobação, né? Se errar, errou. Todo mundo erra, né? Até hoje eu erro coisas dentro da liturgia. Né? Vira e mexe, a gente dá uns apagão, tem hora, né? Normal, gente. Isso acontece com todo mundo, tá? Como se diz, se fôssemos todos perfeitos, não estaríamos mais aqui, né? Já estaríamos no céu, né? Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente é passível de cometer falhas e erros, né? Então, a gente também precisa estar atento, né? Para não ter, assim, cuidado, né, com as coisas, a gente precisa ter um grau de atenção, mas também a gente não precisa exagerar, né? Porque quando a gente exagera, né, a gente começa até a fazer as coisas com medo, né, tremendo, e aí a possibilidade de ter um desastre é muito maior, né? Então, tenham calma, tenham serenidade, né? Estamos em um ambiente, né, transcendente, né, no momento da liturgia. E quando a gente fala, né, disso dentro da estrutura do que é, né, a celebração litúrgica, a gente vai perceber que ela tem uma estrutura formal, tá? Então, isso primeiro vai incluir um prólogo, né, que é uma explosão admirativa, né? Bendito seja Yahvé, né? Bendito seja Deus. Depois vai ter uma explicitação dos motivos desse louvor, tá? Que vai ser uma recordação das grandes obras que Deus realizou em favor do seu povo. E ele vai comportar, tá, esse hábito, né, de recordar essas grandes obras em dois temas que são temas básicos. Primeiro, o tema da criação e segundo, a história da salvação. E aí vocês vão perceber que isso é muito claro e transparente dentro da nossa liturgia. A gente, em momentos diversos, a gente vai perceber isso espalhado dentro da nossa liturgia. Tá? Então, de uma forma mais sintética, tá? A gente pode destacar seguintes itens, tá? A Beracá, ela é uma grandiosa prece de ação de graças e uma bênção da tradição de Israel que inaugurava os grandes banquetes. A liturgia é o quê? A ceia do Senhor, não é? Nós estamos nos reunindo para ceiar. Então, o que tem antes de uma grande ceia, antes de um grande banquete? O que os judeus faziam? Eles faziam uma grande prece de ação de graças. Qual é a grande prece de ação de graças que nós fazemos antes do nosso banquete? Pode falar, Juan. Não, é porque bendito seja Deus, é que você falou, né? Não é essa expressão, você falou uns minutos mais cedo, fugiu da minha mas cabeça. Aqui, a grande prece de ação de graças que a gente realiza, né, antes do banquete, é a própria oração eucarística. Entendi. É a oração eucarística como um todo. Tá? A Beracá, né, ela vai nascer da alma de Israel, né? Ou seja, ela é uma expressão de uma profunda intimidade com Yahvé. Né? Ou seja, então é uma oração que ela brota de uma profunda intimidade com Deus. Ela nasce dessa intimidade. Né? Ou seja, a Beracá, ela é ou a bênção judaica, ela é o quê? A origem da oração eucarística cristã. Então, a gente tem lá as orações eucarísticas dentro do nosso missal. Né? Então, deixa eu até pegar o missal aqui. Quer ver? Deixa eu pegar uma oração eucarística qualquer aqui. Vou pegar um prefácio aqui, primeiro.
Antes da oração eucarística, a primeira coisa que a gente tem é o prefácio, né? E aí a gente tem vários tipos de prefácios diferentes, né? A gente tem prefácio para quando é oração relacionada aos pastores, aos santos, aos apóstolos, né? Para as virgens, para os mártires, para alguma festa específica, né? E a gente tem os prefácios específicos para os domingos do dia comum. Então, quando a gente vai falar ali, ó, vamos pegar aqui em cima dessa estrutura, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e salvação. Então, há um diálogo aqui. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no leito da cruz, ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos. Ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. E aí a gente canta o santo. O que a gente tem aqui já no prefácio, né, da oração eucarística? Nesse caso aqui, desse prefácio que eu li, a gente já tem uma clara menção ao quê? A história da salvação, que é um dos temas, né, que são abordados aqui dentro, né, desse duplo, né, âmbito, né, da salvação. A gente tem aqui a questão do louvor, porque quando a gente quer unir a nossa voz aos santos e aos anjos, o que a gente está fazendo aqui com o santo? A gente está fazendo um canto de louvor, né, para Deus. Então, a gente tem aqui uma outra, né, essa explosão admirativa, né, bendito seja Yahvé, né, que está falando aqui do prólogo, né, seria isso, né, seria aqui o prefácio da nossa oração eucarística, né. E aí depois, quando a gente entra lá dentro da oração eucarística em si, né, a gente vai vendo, à medida que vai acontecendo as orações e as súplicas, né, que são feitas, a gente vai percebendo todos esses temas básicos da criação e da história da salvação que vão se alternando, né, até que a gente tem o cume, que é, né, as próprias palavras, né, que Cristo faz para que aconteça ali, então, a transubstanciação. Beleza? Ficou claro, pessoal, isso daqui? Legal. Então, a gente estava parado aqui. Então, nós podemos identificar os itens acima, né? Esses itens que nós estamos todos aqui acima, dentro das nossas orações eucarísticas. Beleza? Cabe ressaltar que é em Jesus que a Beracá alcança a sua forma plena, visto que nele se unem dois movimentos de bênção, a ascensão e descida de Deus. A ascensão e descida. Deus se curva ao homem e o homem se eleva a Deus. No Verbo encarnado, Deus se manifesta plenamente ao homem e desperta imediatamente a sua resposta. E a sua resposta mais perfeita. Né? Então, é em Jesus Cristo onde a gente vai perceber. Lembra que lá no comecinho a gente falava que a Beracá era uma oração de dois movimentos? Subida e descida, né? Ascendente e descendente. Então, isso se realiza de forma plena em Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que desce do Pai e depois é ele que volta, né? Então, em Jesus, isso se realiza de forma plena. Então, é Deus que se comunica conosco na magnitude, né, da sua na plenitude, né, da sua comunicação, que é o seu próprio Filho, né, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a expressão plena, né, desse movimento de ascensão e descida, né, vamos dizer assim. E aí depois a gente tem aqui o seguinte, né, na tradição judaica, as expressões pronunciou a bênção, que vem do grego eulogesas, e depois de dar graças, eucaristesas, fornecem a síntese desse duplo movimento,
ascendente e descendente da bênção. Por isso, o termo Eucaristia. Então, é por conta dessas duas palavras, dessas duas frases aqui, que estão lá nas palavras, né? Vou até pegar aqui a oração eucarística aqui, só para ficar mais claro para vocês. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e partiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e os entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim, né? Então, a gente tem aqui, né, ele pronuncia a bênção, né? Ele dá graças e pronuncia a bênção sobre o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Então, esses dois atos, né, pronunciar a bênção e de dar graças, né, é o que fornece para nós, é o que gera para nós a Eucaristia. Por quê? Dentro da tradição, da tradução grego-cristã de Beracá, né, ela passou a designar toda a celebração da ceia do Senhor. Ou seja, então não é só a oração eucarística, mas toda a celebração da ceia, toda a missa, né, visto como um fato que resume em si todas as bênçãos concedidas ao povo de criança, prefigura o cumprimento de todas as expectativas em Cristo, a bênção suprema do Pai, e que, lembrando toda a redenção no mistério, a realiza e a atualiza inteiramente para a salvação do povo da nova e definitiva aliança. Ou seja, né, de uma forma bem sucinta, né, a tradução grego-romana, grego-cristã, né, para Beracá, ela vai designar o que para nós? Primeiro, esses dois aspectos, de dar todos esses aspectos, na verdade, né, de render graças a Deus, de louvar a Deus, né, de receber bênçãos de Deus, né, eles estão resumidos dentro da celebração da ceia. Porque toda essa redenção ela é atualizada no mistério de Cristo, né, que de forma a estar presente nos vários elementos, né, que a gente já falou ali anteriormente, ele vai se fazer presente para nós, né, e isso vai estar ligado diretamente com a nossa salvação, né, porque nós somos esse novo povo deles, né, nós somos o povo dessa nova ali. Então, é justamente isso que acontece. Então, quando a gente fala de Beracá, a gente tem esse duplo movimento. Deus que vem até nós e nós que vamos até Deus. Lembrando sempre do conceito, né, que a gente viu lá atrás de assembleia, né, de povo reunido. Né, porque quando a gente fala aqui, ó, está muito claro aqui, ó, não está falando de um, né, nós somos responsáveis uns pela salvação dos outros. Então, esse contexto de povo, ele é muito forte, né, dentro desse conceito também. Por tudo isso, a Igreja unida a Cristo é beneficiária da sua entrega total. Dá graças ao Pai, recebendo o sacrifício de louvor perfeito, a oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para o contexto da celebração litúrgica, o que a gente vê? Né? E nós, enquanto igreja, né, nós somos simplesmente os grandes beneficiários de tudo isso. Por quê? Porque Cristo já foi lá, né, já assumiu toda a culpa, já remiu o mundo, já se entregou por nós. E nós, a cada celebração, a gente, ao ofertar o pão e o vinho, né, o que a gente faz? A gente dá graças ao Pai. E na hora da oração eucarística, o que acontece? Esse sacrifício de louvor perfeito, que é a entrega de Jesus Cristo, ela é ali atualizada diante de nós no altar. Senhor, Beracá.
Beleza? Dúvidas, críticas, comentários, agora é o momento. Falem agora ou calem-se para sempre. Diaco, essas duas últimas informações para mim foram assim, muito bonitas mesmo. A gente estava refletindo sobre a homilia lá do Papa, aquele trecho que você pediu para a gente ler, e eu nunca tinha pensado para refletir assim a missa como o percorrer o Calvário, né? Eu achei muito bonito aquela parte que ele fala isso, que aí é sem tagarelice, porque se você estivesse lá naquele momento, como que você se portaria, né? Qual que seria a sua atitude ali? Então, às vezes, a gente se pega lá na missa disperso, reparando uma criança que está ali fazendo uma graça, fazendo qualquer outra coisa, e acaba esquecendo de onde que você está, né? E é tão bonito a gente ver essa formação toda desse beracado, dessa atualização, dessa nova aliança, e nós somos esse povo da nova aliança, né? Então, a missa é realmente um momento, assim, maravilhoso, e às vezes a gente acaba não aproveitando, né, na essência mesmo, deixando passar algumas coisas, mas como nós somos agraciados, né, por ter esse momento, por estar ali, eu achei esse muito belo mesmo, eu nunca tinha tido, assim, essa essência mesmo de pegar, e é muito bonito quando a gente percebe. Bom, vocês visitaram o texto, né, do Papa Francisco. Tem uns aí que vai ficar no cantinho hoje. Já me contaram que não foram lá fazer a leitura. Aí vai ter que ficar no cantinho lá, na paredinha, olhando lá no cantinho, olhando para a junção da parede, assim, ó. Mas quando a gente vai descobrindo essas coisas, né, a gente percebe o tanto que a nossa doutrina, a gente pode falar de doutrina, tanto que a nossa doutrina e a nossa tradição, ela é rica, né? Porque ela apresenta para nós uma série de detalhes, né? Então, eu fico pensando o seguinte: eu acho que é muito difícil pessoas que têm esse nível de conhecimento aqui que a gente está tendo agora deixar de participar sair da igreja católica e ir para uma igreja protestante. Por quê? Geralmente, as pessoas que saem, elas não chegam nesse grau de conhecimento que a gente está chegando aqui. E aí, quando não chega na essência, fica na superficialidade. Quando você fica no superficial, qualquer música mais alta te leva. Porque daí você não está na essência, você está só no superficial, você se deixa levar pelo barulho. Tem uma frase de Padre Pio que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: você quer saber como que você se comporta na missa? É só você olhar como São João e Nossa Senhora se portaram diante da cruz de Nosso Senhor. Siga o exemplo deles. É simples assim, né? E aí está em cima dessa reflexão que o Papa Francisco fez naquela homilia lá que eu pedi para que vocês lessem, né? Porque realmente a gente está ali diante do Calvário, né? E aí quando a gente olha para essa frase aqui que está de cor de rosa, né? A gente está ali, quando a gente oferta o pão e o vinho, né? A gente está fazendo aquele movimento, né? Ascensão. E aí, quando aquilo ali é atualizado, a gente está atualizando o louvor perfeito. Qual que é o louvor perfeito? É a entrega de Cristo na cruz. Esse é o louvor perfeito, né? Aquele que se entrega por todo mundo, né? Dá a vida pelo outro. Então, ali a gente está atualizando aquele momento, né? Diante de nós, né? Nós estamos no Calvário, diante de Jesus, sendo crucificado. Então, isso é muito importante e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Muitas vezes as pessoas agem como se fosse um roteiro, né? Principalmente quando a gente tinha aqueles jornalzinhos, é como se a gente estivesse seguindo um roteiro ali. Tem um momento que um senta, um momento que a gente fala, um momento que a gente canta. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente vê que tem um embasamento, né? Tem um embasamento para tudo. E é muito bonito ver, principalmente agora, até com outros olhos,
a parte da oração eucarística, né? Que tem um embasamento, tem uma explicação, tem uma essência para aquilo ali. Não é um roteiro, né? Não é um levanta, senta, canta, responde. Não é isso. Tem uma essência. E assim, a gente encara. Por mais que a gente, não que a gente que tem um pouco mais de conhecimento, já via a missa como uma encenação. Não é isso, mas parece que fica, faz muito mais sentido. Eu pelo menos, estou percebendo que, assim, depois que eu li o trecho, participei, eu acho que eu vou encarar de uma forma muito diferente. E, assim, os que vai ficar aí no cantinho do castigo, que não leu, gente, leiam, porque eu, pelo menos, achei muito bonito. Muito bonito. O Rodrigo também, né? O Rodrigo é aquela pessoa mais profunda, né? Que fala assim, com os olhos. Ele é contemplativo. O Rodrigo é uma pessoa mais contemplativa, né? Ele fala com os olhos, com um jeito de sentar, é um cara impostado, é diferenciado. Pessoal, mas é isso daí. Se alguém mais tem algum comentário, alguma consideração aí, ou até dúvida mesmo que não seja, né, a partir daqui do que a gente está falando. Só para complementar aqui o que a Nayara falou, e o inverso é possível também. E também fazendo um gancho que o senhor falou também, essa questão do conhecimento, toda vez que a gente tem a oportunidade de ter acesso a ele, a gente cria uma raiz mais firme, mais forte na fé. É incrível. É algo como se fosse automático. E como o senhor falou que às vezes o católico superficial deixa a doutrina para buscar outras coisas, na minha posição foi ao contrário, né? Eu vim de outra formação e toda vez que eu estudava e tinha acesso ao conhecimento daquilo que a igreja propunha, eu me apaixonava cada vez mais, porque é incrível, né? Tipo assim, essa gratuidade de tudo, né? Porque é tudo muito gratuito e tudo muito intenso, assim, e é incrível como que a igreja, através da liturgia, ela entrega isso para nós de uma forma bela, né? Se a gente, aquilo que o senhor falou, eu fico assim, a gente fica achando bom demais ter toda essa formação, mas a gente fica com o coração pesado quando a gente cai por si e sabe que muitas pessoas não vão poder ter essa oportunidade ou não querem ter essa oportunidade, porque é aquela máxima, né? Quando a gente tem algo bom, a gente quer doar. Então, com certeza, se a gente não tivesse passando por essa formação, talvez o nosso ministério seria um ministério muito fraco e talvez até sem sentido. Então, sim, a gente agradece, né? Eu faço as palavras da Nayara as nossas, pela oportunidade de poder, né, ao fim dessa jornada aqui, a gente poder ter consciência real, né? E ter consciência também da importância que é isso tudo. A Nayara falou uma coisa interessante. Quando a gente entra na Santa Missa, a gente enxerga a sacralidade em tudo, né? Em tudo. A gente fica até assim, aquele sentimento inicial de entrar na igreja, sentir bem, parece que ele é duplicado, né? Quando a gente tem a consciência de tudo isso. Então era só para a gente precisa conhecer mesmo, né? Porque o conhecimento ele liberta, não tem jeito. Obrigado mais uma vez. Valeu. Eu vou explicar uma outra coisinha para vocês aqui, em cima de um aspecto aí que vocês citaram, né? Se a gente fosse partir de uma catequese catecumenal, tá? Isso que a gente está fazendo aqui nesse processo de formação com vocês é uma catequese catecumenal, tá? O que é uma catequese catecumenal? É a gente passar o conhecimento a partir dos mistérios. E a partir do momento que vocês vão tendo essa compreensão do mistério, vocês vão fazendo essa experiência por vocês só, né, vocês vão sendo transformados pela fé. E é essa questão que vocês dois trouxeram aqui agora, né? Quando a gente entra na missa e vai participar, né, a gente participa de uma forma diferente, né? A gente consegue enxergar uma outra dimensão agora
que a gente não enxergava anteriormente, né? Então, isso, o que é isso? É a mistagogia agindo, né? Então, a gente está aqui num processo que é mistagógico, né? Eu sou o mistagogo e vocês são os catecúmenos, né? Mas, na realidade, é isso que está acontecendo. Porque eu não estou colocando nada, assim, um roteirinho para vocês seguirem, né? Eu estou trazendo luzes e elementos, né, para vocês, né? E vocês vão se sentindo inspirados por isso, né? Vocês vão se sentindo tocados, vão sendo instigados a procurar mais. E quando isso começa a acontecer, é a mistagogia que vai se agindo. Isso é muito bacana. Fico muito feliz quando isso acontece. Pessoal, alguma dúvida mais? Ou comentário de alguém? Bom, a gente vai fazer aqui a nossa meditação final, tá? Como eu sou um cara que eu gosto muitíssimo de vocês, para quem não leu o texto da semana passada, tem mais 2 aqui. Entendeu? Acumulou tarefa. Acumulou tarefa. Porque tem uma, né? Mais uma outra homilia aqui do Papa Francisco e uma outra do Papa Bento XVI, tá? Uma falando sobre a missa, né? É o memorial do mistério pascal de Cristo, e a outra, a oração de Jesus na última ceia, né? Então, aqui vocês vão perceber elementos aqui disso que a gente conversou hoje, tá joia? Depois que a gente terminar aqui, eu vou dar a bênção e aí eu vou parar a gravação, mas eu não queria que vocês saíssem logo de imediato, porque eu quero dar uns recadinhos para vocês e tudo mais, beleza? A ação de graças e o louvor a Deus tornam-se bênção, e a oferenda doada a Deus volta para o homem abençoada pelo Todo-Poderoso. As palavras da instituição da Eucaristia inserem-se nesse contexto de oração. Nelas, o louvor e a bênção da Beracá tornam-se bênção e transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, descei sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.